Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião da noite, inicialmente agradecendo aos nossos companheiros a presença, o encontro fraterno de mais uma noite de estudos. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a leitura de uma página para que a gente possa fazer a nossa prece de início. É do livro Filhos de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que em qualquer situação Deus está contigo. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, amigos espirituais, nossos companheiros, missionários da luz, estamos agora reunidos em Teu nome, pedindo amparo e proteção para todos os encarnados e os desencarnados desse planeta. Nesse momento que estamos vivendo uma situação tão difícil, pedimos a Deus, nosso Pai maior, que possa nos envolver com energias de esperança, de paz e de fortalecimento da nossa fé. Que o Teu amor nos envolva, nos ampare e fortaleça. Assim seja. Nosso estudo de hoje, ele fala a respeito da perda de pessoas amadas, morte prematura. Esse item, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21. Inicialmente, nós gostaríamos de nos solidarizar com todos aqueles irmãos que nessa pandemia ou em outras circunstâncias perderam os seus entes queridos. Nós sabemos que a perda de pessoas amadas é uma situação bastante difícil em nossa vida. São as angústias, as tristezas, o sentimento de que aquele irmão tão querido retorna para a pátria espiritual e não vamos ter mais contato com ele, vamos perder nosso vínculo emocional, nosso vínculo familiar. Mas isso, nós, através da doutrina espírita, podemos entender que, na realidade, a morte não existe. Nós sabemos que a morte é apenas uma circunstância em que o corpo físico se perde, o corpo físico fica deteriorado, envelhecido, perdendo as suas funções fisiológicas, e esse corpo não suporta mais aquela condição de reter, de conter um espírito em trabalho de evolução. Então, quando isso acontece, esse corpo físico, por doença, por um acidente, por uma circunstância qualquer, ele perde as suas características fisiológicas normais e aí o espírito é levado para o mundo espiritual. Mas o espírito em si, a mente, ela não se perde. Ela retorna para a pátria espiritual e continua o seu trabalho de progresso, o seu trabalho de recuperação. E muitas vezes nós ficamos, nós que ficamos na Terra, que perdemos aquele ente querido, nos sentimos muito entristecidos e muito pesarosos daquela situação. Nós até entendemos isso, mas a gente deve entender também que Deus é que é o nosso Pai. Os nossos
nosso filho, nosso marido, nosso parente que desencarnou, ele está retornando para o mundo espiritual como filho de Deus. E que nós devemos entender essa situação. Perante a doutrina espírita, a função ou a visão da vida é que nós temos uma vida no planeta Terra e temos uma vida que é a vida real no mundo espiritual. A vida do mundo espiritual é a vida real do espírito, a vida verdadeira do espírito. Nós estamos na Terra temporariamente. E aí, quando a gente entende isso, que não termina, que a vida continua, que nós estamos num trabalho contínuo de recuperação, nós passamos a aceitar essa situação com um sentimento mais feliz de entender que todos nós, como individualidades, precisamos passar por situações de aprendizado na Terra para que quando retornarmos à pátria espiritual, a gente possa ter conseguido uma recuperação, uma vida, um entendimento, um conhecimento maior do que aquilo que nós já tivemos. A gente pode também, muitas vezes, ficar muito triste, não por aquele parente idoso que desencarnou, mas por aquele parente, aquele filho, aquele neto que desencarnou prematuramente, e nós vamos perceber que isso não é de forma nenhuma uma punição divina, muito pelo contrário. Muitas vezes, em condições normais, o espírito tem um tempo de trabalho, tem um tempo de estadia nesse planeta. E esse tempo de estadia, ele é determinado por aquelas tarefas que precisamos executar. Em todas as outras condições, exceto no suicídio, que é um desencarne voluntário daquele espírito que por alguma questão não conseguiu suportar as suas dificuldades e se suicidou, todo o restante são questões em que Deus determinou o final daquela tarefa. Então, quando existe o desencarne em função da determinação divina, nós precisamos entender, logicamente ficamos tristes, ficamos pesarosos, mas devemos entender que é uma determinação de Deus. E essa determinação, com certeza é uma determinação que tem um motivo, tem uma razão de ser, porque como nós sabemos, Deus é o nosso Pai, é aquela criatura que nos criou, que nos deu vida e que nos ajuda dia após dia na nossa recuperação moral, no nosso crescimento intelectual, para que possamos um dia estar em condições melhores. E a partir daí, nós podemos entender que muitas vezes esse desencarne prematuro pode ser em função justamente de completar uma tarefa que não foi findada numa encarnação anterior. Vamos imaginar que realmente um indivíduo, através do suicídio, ele perdeu um tempo que ainda estaria na Terra. E muitas vezes ele reencarna num período do espaço de tempo, às vezes numa condição difícil, mas ele reencarna num período pequeno para recompor, para completar aquilo que lhe falta daquela encarnação de que foi interrompida abruptamente. Outra situação são as provas e expiações dos pais, dos próprios pais, porque muitas vezes esses indivíduos que desencarnam através do suicídio, essa situação aconteceu muitas vezes por conta da participação de irmãos que na época contribuíram para que esse espírito chegasse ao suicídio. Então, muitas vezes,
Esses espíritos comprometidos com o suicídio desse indivíduo retornam como seus pais para que possam ressarcir aquilo em que estavam comprometidos. Isso é uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Por isso, a grande importância de darmos bastante atenção naquilo que fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque isso terá consequências. Existirão situações que muitas vezes nós precisamos reavaliar o que se passa em nossa vida, porque tudo que fazemos retorna. Se trabalhamos para o bem, se trabalhamos em prol de alguém, se ajudamos uma comunidade através da nossa profissão, nós estaremos contribuindo para o progresso daqueles indivíduos, mas também para o nosso progresso individual. Por isso a importância do nosso trabalho na Terra. Nós estamos aqui como aquele estudante que se preparou para um exame final, um exame de mudança de série na escola, e que, através de muito tempo de estudo, ele se preparou para uma tarefa. E quando ele chega na Terra para executar essa tarefa, muitas vezes ele se esquece de algumas coisas e passa a trabalhar e exercitar a sua vida em função daquilo que realmente faz parte do seu coração. Então, muitas vezes, o que temos em nossa alma não é tão luminoso e muitas vezes participamos de situações difíceis, complexas, nos envolvemos muitas vezes em questões graves e isso tem uma consequência. Então, esse filho que hoje podemos estar perdendo prematuramente pode ter sido aquele indivíduo que, através dos nossos maltratos, da nossa negligência, desencarnou através do suicídio por conta da nossa falta de amparo e de ajuda a eles. Então, nós temos compromisso com ele. Por isso, retornamos como seus pais e, a partir daí, passamos a responder também por esse processo. Então, tudo na natureza, tudo em Deus é certo. Muitas vezes o indivíduo em tenra idade tem uma doença muito grave e a família fica pesarosa, muito pesarosa. Nós entendemos isso, mas aquilo muitas vezes é uma necessidade do espírito e só Deus pode saber disso, só Deus sabe disso. Nós estamos numa condição hoje de trabalho cego em relação ao que fizemos no passado, ao que estamos trabalhando hoje, para que o nosso futuro seja um futuro melhor. Por isso, a importância da nossa vida do dia a dia, hoje, nas nossas profissões, nas nossas vidas do dia a dia, nos apegarmos a Deus, às nossas religiões, termos uma relação próxima com o mundo espiritual, para que possamos, através dessa relação com os nossos amigos espirituais e principalmente com Deus, recebermos deles orientações para continuarmos a nossa caminhada. É tão importante e é tão sublime essa experiência. Nós estamos na carne em função da ajuda de muitos trabalhadores do mundo espiritual que se esforçaram e colocaram o seu trabalho em prol do nosso retorno. Quantos foram aqueles que no mundo espiritual nos ajudaram a nos preparar para essa encarnação? Às vezes achamos que somos muito pobres, que estamos passando por muita dificuldade financeira, que estamos sofrendo demais, mas vamos parar um pouco, refletir e pedir orientação a Deus, porque essa explicação virá através de sonhos, porque os nossos amigos espirituais
Jesus, principalmente Deus, nosso Pai, Ele nos quer bem. Eles não querem que fiquemos estacionados na tristeza, na desarmonia, no desamparo. Deus nos quer felizes. E para isso nós também precisamos entrar em sintonia com essas luzes do bem. Os nossos guias espirituais estão sempre prontos a nos ajudar. E aí, nesses momentos de grande dificuldade, devemos elevar o pensamento a Deus e pedir essa orientação tão importante para as nossas tarefas, para o cumprimento das nossas tarefas em nossa vida. Mesmo que achemos que seja uma vida muito simples, muito sem valor, isso não existe. Cada um de nós está colocado no devido lugar, e este lugar que estamos hoje ocupando, na nossa família, na sociedade, no lugar onde trabalhamos, é o lugar mais adequado para o nosso crescimento. É ali que vamos refletir, aprender, estudar, nos empenhar para o bem comum. Se somos um professor, é ali que vamos dedicar toda a nossa atenção àquelas crianças que estão ali em formação. Porque muitas vezes o que nós ensinamos àquele espírito vai ajudá-lo a ser no futuro um grande cientista, um grande médico, um grande trabalhador do bem. E isso faz parte de todo um processo, porque na nossa vida tudo está encadeado. Precisamos da ajuda do professor, da ajuda do agricultor, da ajuda do lixeiro, da ajuda de todos. Ninguém consegue viver sozinho. Nós estamos numa grande tarefa, uma tarefa em conjunto na sociedade, para que um ajudando o outro possamos aprender um pouco mais. Então, vamos valorizar o local do nosso trabalho, o local que estamos vivendo hoje, porque isso é muito importante para nós. E com isso, com essa reflexão, podemos valorizar a vida como ela é. E agradecer a Deus, muitas vezes, pela oportunidade que tivemos de viver com aquele ente querido que retornou à pátria espiritual, mas que esteve conosco durante algum tempo. São os nossos amores do passado, aqueles indivíduos que temos grande afinidade e que tivemos a oportunidade de estar com eles por algum tempo. Vamos agradecer a Deus e lembrar que quando desencarnarmos também iremos encontrá-los no mundo espiritual. Essa é a grande verdade que o Espiritismo nos traz da vida eterna e da relação do mundo espiritual com o mundo material. Agradecendo a Deus essa oportunidade de reencarno, que é extremamente importante para todas as nossas tarefas. Aqueles que se encontram com parentes que desencarnaram recentemente, existe no Evangelho, no capítulo 28, no item 62, uma prece muito, muito linda que eu sempre li e gosto de ler quando as situações estão difíceis, quando alguém desencarna que a gente ama muito. E aí, essa prece fala o seguinte: pelas pessoas a quem tivemos aflição. Que horrenda é a ideia do nada. Quando de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas aflições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com sua vasta inteligência iluminou o mundo é a combinação de matéria que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará
senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrena é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos nesse mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Muito lindo, né? Esse é o prefácio do capítulo, no capítulo 28, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, com essa prece, com esse prefácio tão lindo, nós agradecemos aos nossos companheiros a presença e que possamos orar a Deus agradecendo. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez e te pedimos, fique conosco, nos amparando e nos protegendo, assim seja.